E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Pedro Henrique, eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTF-PR Camp Pato Branco e hoje eu venho trazer para vocês essa videoaula sobre sistema de equações do primeiro grau, né? Mais especificamente sobre como resolver um sistema de equações do primeiro grau, certo? Para resolver um sisteminha, a gente possui 4 métodos, certo? Seriam eles o método da adição, da substituição, da comparação e o método gráfico, né? Mas a aula de hoje vai ser sobre o método da adição. Primeiro, né? Vamos relembrar aqui rapidamente. O que é o método? O que é um sistema de equações de primeiro grau? Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Ou seja, né, vamos analisar esse exemplo aqui. Aqui a gente tem duas equações, certo? Com duas incógnitas cada uma delas, certo? Tem duas incógnitas x e y. E como que a gente resolve essa equação, né? A gente tem que encontrar valores para x e para y que satisfaçam simultaneamente as duas equações. Ou seja, quando a gente substitui x aqui e x aqui embaixo, e y aqui embaixo também, a gente tem que validar essas duas igualdades que a gente tem aqui, né? Por exemplo, certo? Qual que é o conjunto de solução desse sistema, né? É o par ordenado x e y, ou seja, x aqui vale 8 nesse caso, e y vale 4. Quando a gente substituir 8 e 4 aqui nesse sistema, ele tem que resolver o sistema ao mesmo tempo, certo? Então, vamos analisar aqui. 8 mais 4, certo? Que é x mais y, então 8 mais 4 é igual a 12. Quanto que é 8 mais 4? É 12, né? Então a gente chega ao quê? Que 12 é igual a 12. É verdadeiro, tranquilo. Agora a gente vai na segunda equação. 3 vezes 8, 24. Menos y. Y a gente tem que vale 4, então 24 menos 4, 20. Então a gente chega ao quê? A 20 igual a 20. Válido também. Então esse par ordenado aqui é o conjunto de solução desse sistema, porque resolve essa equação e essa equação ao mesmo tempo com os mesmos valores, certo? Mas vamos para o enfoque da aula de hoje, né? Método da adição. Ele consiste em somar as equações para sumir com uma das incógnitas, certo? Mas muitas vezes, antes de a gente somar as equações, a gente precisa multiplicar uma ou até mesmo as duas equações por um certo número, né? Por quê? Para daí assim a gente conseguir sumir com uma das incógnitas, né? Não é sempre direto assim, vou ter um sisteminha, vou somar eles, vai sumir uma incógnita, né? Não. Às vezes a gente vai precisar multiplicar uma dessas equações ou até mesmo as duas. Vamos analisar o exemplo aqui. Quando a gente somar esse sistema, né? Será que vai sumir uma das incógnitas? Por exemplo, né? 2m mais m é 3m, certo? Então a gente está somando as duas equações aqui. 2m mais m, 3m. 2s mais s, 3s. A gente sumiu com uma das incógnitas? Não, né? Então provavelmente a gente vai ter que multiplicar uma dessas equações aqui por um certo número, para quando a gente somar com a outra equação, sumir com uma das incógnitas, certo? E aqui tanto faz, se a gente quer multiplicar a primeira equação por menos 2 ou a segunda equação por menos 2, por quê? Vamos analisar aqui agora. Certo? Ó, eu escolhi o quê? Multiplicar a segunda linha por menos 2. E a gente obtém o quê? 2m mais s igual a 25, que é a primeira equação, a gente não muda. E a segunda equação que a gente falou que vai multiplicar por menos 2, a gente tem que multiplicar dos dois lados da igualdade, né? Por ser uma balança, né? A igualdade é como se fosse uma balança. Então, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, a gente multiplicou toda aquela equação por menos 2 e obteve aqui, ó, menos 2m menos 4s igual a menos 40. E agora, o que a gente faz? Soma as duas equações. 2m mais menos 2m, né? 2m menos 2m é 0. S menos 4s é menos 3s, né? E aqui, 25
menos 40, não é menos 15, certo? E agora, olha que beleza, ó, a gente obteve, a gente está em função só de S, então a gente vai conseguir encontrar o valor dessa incógnita. Como que a gente faz isso? Deixa ela sozinha do lado esquerdo, passa todo mundo para o outro lado, né? Mas o passar para o outro lado, matematicamente falando, por ser uma balança, tudo que você faz de um lado faz do outro. Então aqui, para a gente fazer sumir o menos 3, a gente tem que multiplicar pelo inverso, né? Que seria 1 sobre menos 3. Quando a gente multiplicar aqui, ó, menos 3 vezes 1 sobre menos 3, a gente vai ter menos 3 sobre menos 3. E isso é 1, certo? Então a gente vai ter 1S, o S vai ficar sozinho do lado, né? Só que como a gente fez de um lado, a gente faz do outro também. Então aqui vai ficar menos 15 sobre menos 3, menos com menos é mais, né? E 15 dividido por 3 é 5. Olha que beleza, então a gente já achou o valor de S. Agora o que a gente faz? A gente volta em alguma dessas equações aqui, qualquer uma delas, substitui S e obtém M. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu peguei aqui a primeira equação, 2m mais s igual a 25, certo? Aqui eu substituí o s pelo valor que a gente achou, que no caso é 5, então 2m mais 5 igual a 25. Como a gente quer encontrar o m, a gente tem que deixar ele sozinho em um dos lados desta igualdade. Então a gente subtrai menos 5 em ambos os lados, né? Para fazer o 5 sumir daqui. E a gente obtém 2m igual a 25 menos 5, né? Isso aqui é o que? É m igual a 20 sobre 2. Por quê? 25 menos 5 é 20. O 2 está multiplicando. Qual que é o inverso, né? A gente tem que multiplicar, então, por 1 sobre 2. Porque aqui vai virar 1. E aqui, quando a gente multiplica por 1 sobre 2, vai dar 20 sobre 2. 20 sobre 2 é quanto? É 10, certo? Então, a gente encontrou o quê? Que o conjunto de solução para esse sistema aqui é o paraordenado ms, com valores 10 para M e 5 para S.